Começa agora a mensagem do entardecer. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Meu prezado ouvinte, nós temos esta escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 13, que nos fala acerca de, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. E nós temos aprendido, com relação à doutrina, que não se pode fazer uma doutrina bíblica, formular uma doutrina bíblica com um versículo isoladamente. Você pegar um versículo isolado e dali formar uma doutrina bíblica. Isso seria apenas uma testemunha. E a Bíblia está dizendo aqui que é pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Por exemplo, com relação ao batismo nas águas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que batismo significa sepultamento. Batismo significa sepultamento. Mostrando que uma pessoa, quando ouve a palavra e ela crê, porque a Bíblia vai declarar em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A pessoa ouve e crê. É promovido fé no coração. Esta fé vem de Deus. Você não pode fabricar fé. Você não tem fé de si mesmo. A fé vem de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai declarar: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é uma revelação que vem a você. A palavra, você ouve a palavra, você crê. Crer tem fé dada pelo próprio Deus. E aí o seu coração é compungido. Você arrepende dos seus pecados. E aí você, no seu batismo, você faz a sua profissão de fé. Você professa que crê
publicamente no seu batismo, o batismo por imersão, porquanto é um sepultamento, a morte da velha natureza, do velho homem, tipificada, é um tipo, tipificada ali no batismo. Em Romanos capítulo 6, você pode ver na sua Bíblia, em Romanos capítulo 6, leia a partir do versículo 3 e o 4, a Bíblia vai dizer, Romanos 6, do versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O batismo é tipo de sepultamento. E por isso que é por imersão nas águas, não é por aspersão, é por imersão. E quando você sepulta alguém, quando alguém vai para a tumba, que é sepultado, você não coloca um punhado de areia. A pessoa é enterrada 7 palmos abaixo. É completamente coberta. E por isso que o batismo cristão é nas águas por imersão, tipificando que aquela velha natureza morreu e que se levanta uma nova vida ali para viver com Deus. Agora, qual a forma batismal? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é um versículo, uma escritura muito discutida, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ressuscitado, ele faz algumas recomendações aos seus discípulos. Dentre as tais, ele diz aqui, nessa versão de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, em Mateus 28, 19, a Bíblia vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta foi uma ordem de Jesus. Tanto é que o verbo está no imperativo. Portanto, ide e ensinai. Vocês ensinem. Ensinai todas as nações. Observe que a Bíblia está dizendo, batizando-as em nome. Não está dizendo nos nomes, não está no plural. Está dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no singular, em nome. Agora, meu prezado ouvinte, vá para Lucas. Nós estamos vendo aqui, através de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Então, nós estamos vendo acerca do batismo. Em Mateus 28, 19, você tem aqui essa ordem de Jesus. E você não pode isolar, não pode estar só com esta testemunha aqui. Vamos buscar outra testemunha bíblica acerca do batismo. Entenda, meu prezado ouvinte, que aqui está uma ordem. É uma ordem do Senhor Jesus.
Em Mateus 24, em Lucas, quero dizer, Lucas 24, versículo 47, você tem a mesma ordem, a mesma escritura. Veja a forma que está escrito. Eu vou ler a partir do versículo 45 de Lucas 24. Verso 45, a Bíblia diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus precisou abrir o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras. Jesus precisa abrir o meu e o teu entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras. Isso é o verso 45 de Lucas 24. No verso 46 em diante vai dizer assim: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, em nome de quem? É o próprio Jesus que está falando, meu prezado ouvinte. Jesus ressuscitado, aparece aos discípulos, é a mesma escritura, a mesma ordem lá de Mateus 28, 19. Ele diz: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Ora, lá ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus falou assim. E nós cremos que Mateus foi um homem usado por Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens divinamente inspirados por Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação humana do homem, mas homens inspirados por Deus escreveram as Escrituras. Lucas também, nós cremos ser um homem inspirado por Deus. E Lucas escreveu assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Aqui, em seu nome se pregasse o arrependimento. É a mesma ordem de Mateus 28, 19. Agora, o que nós precisamos descobrir, meu amado ouvinte, é qual é este nome. Qual é este nome que deve ser usado na pregação do Evangelho, na pregação acerca do arrependimento e do perdão dos pecados? Qual é este nome que deve ser usado? Para as pessoas, então, após ouvir a pregação, arrepender dos pecados e depois serem batizadas. Porque ele disse lá em Mateus 28, 19, batizando-as em nome. Qual é este nome? Nós precisamos saber, porque ele disse que deveria ser em nome. E aí, meu prezado ouvinte, você tem que entender que Pai não é nome próprio. Pai não é o nome de uma pessoa. Filho não é o nome próprio de uma pessoa. O Espírito Santo também não é um nome próprio de uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de uma pessoa. Por exemplo, eu sou pai porque tenho filho. Gerei. Eu sou filho porque tenho um pai.
e eu tenho um espírito. Mas o meu nome não é Pai, Filho, nem Espírito. O meu nome é Luiz Carlos. Então você e eu, nós precisamos descobrir qual é este nome. Porque ele disse batizando-as em nome. Não foi nos nomes que ele falou, foi em nome, está no singular. Igualmente aqui em Lucas 24, 47, está dizendo, e em seu nome, no nome do Cristo. Ele está falando aqui, que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome. E lá em Mateus 28, 19, batizando-as em nome. Qual é o nome que nós devemos usar? Então, você entenda que Lucas 24, 47 e Mateus 28, 19 trata-se de uma ordem, de uma ordenança. O batismo é um sacramento, é uma ordenança bíblica. O batismo. Agora, toda a ordem existe para ser cumprida. Vamos então ver os relatos batismais, os relatos bíblicos, e ver como foi que se cumpriu esta ordem de Jesus. Você vai para a sua Bíblia, aí em Atos dos Apóstolos. Vamos primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para você entender qual é este nome. Qual é o nome que você deve ser batizado? Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E qual é o nome pelo qual devamos ser salvos? Onde é que está a salvação? Aí você vai para Atos capítulo 2, você verifique ali os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, obedecendo a ordem de Jesus, quando ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Lá em Atos capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Então eles, cheios do Espírito Santo, os apóstolos ali, na descida do Espírito Santo. Leia a Bíblia em Atos capítulo 2. Pedro toma a palavra e começa a falar. E ele vem discorrendo a Bíblia, as Escrituras, desde lá do Velho Testamento, as promessas de Deus, traz ali Joel, falando acerca dos dons, e vem falando acerca de Jesus Cristo. Ele estava em cumprimento àquela ordem de Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47. E naquela pregação de Pedro, no versículo 37 de Atos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Foi a pergunta daquela multidão ali que ouviu o discurso de Pedro. O que é que nós vamos fazer agora, depois de ouvirmos todas estas verdades, né, em outras palavras? Aí em Atos 2, versículo 38, olha aí na sua Bíblia, Atos 2, versículo 38, Pedro então respondeu. Pedro estava ali cheio do Espírito Santo. Não era simplesmente o homem Pedro que estava falando.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Veja, irmãos, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aquela multidão ali, quase 3.000 almas, foi batizada em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira testemunha bíblica que nos mostra que o batismo cristão, que os apóstolos primitivos batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou lhe mostrar uma segunda testemunha. Na Bíblia, você leia a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, nós vemos ali o Evangelho sendo anunciado em Samaria, por Filipe. E aí veja a partir do versículo 12 de Atos 8. Eu vou lhe trazer outra testemunha bíblica para defender que o batismo cristão genuíno, apostólico, primitivo, é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porquanto o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amado ouvinte, é Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Como Espírito Santo, Ele é Cristo em todos. Isso é Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses. Existem pessoas na terra, no mundo, chamadas Jesus. Mas Senhor e Cristo só existe um. E este Senhor Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava naquele corpo, naquele homem chamado Jesus. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, em Atos capítulo 8, a partir do verso 12, Atos capítulo 8, a partir do verso 12, vá lendo aí na sua Bíblia. Mas como crescem em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo,
se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles, veja meu amado ouvinte, porque sobre nenhum deles, é o verso 16 agora de Atos 8, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Segunda testemunha bíblica para defender que o batismo cristão apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Toda a família no céu e na terra toma este nome. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou lhe mostrar outra testemunha bíblica para defender. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você tem ali o relato da conversão de Cornélio. Em Atos capítulo 10, você tem ali a conversão de Cornélio. E ali, Pedro foi divinamente revelado que ele deveria ir até a casa de Cornélio. E Pedro então começou a falar a palavra, dirigido pelo Espírito Santo. Ele começou a discursar ali, pregar a palavra. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 47 de Atos 10. Veja Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E quem é o Senhor, meu amado irmão? É o Senhor Jesus Cristo. Então, outro relato bíblico que defende, que confirma que os apóstolos primitivos batizavam as pessoas invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou chamar outra testemunha para defender este assunto. Atos capítulo 19, você pode ver aí na sua Bíblia. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, vamos ler até o verso 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse:
Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, mais um relato bíblico. Paulo aqui rebatizou estes irmãos aqui de Éfeso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mais um relato bíblico que nos mostra que o batismo cristão apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 22, você pode ver aí no verso 16, está falando acerca do batismo do próprio apóstolo Paulo. E ele está lá revelando acerca daquela experiência que ele teve com o Senhor Jesus. E ele diz ali no verso 16: E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O próprio Paulo foi batizado, invocando sobre a sua vida o nome do Senhor Jesus. Meu amado ouvinte, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João está nos mostrando aqui que é pelo nome do Senhor Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Abra sua Bíblia, meu amado ouvinte, em Tiago capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Tiago vai dizer assim, verso 7 do capítulo 2. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? E qual é o bom nome que sobre nós é invocado? É o nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado. No nosso batismo, quando nós somos batizados nas águas, é invocado sobre as nossas vidas o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único nome que pode perdoar pecados. Então, meu prezado ouvinte, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Se você não foi batizado ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa refletir sobre este assunto. Você precisa refletir sobre esta palavra. A Bíblia vai nos ensinar em Efésios capítulo 2, leia sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20. A Bíblia vai nos dizer que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você observar em Atos capítulo 2, verso 42, onde nós já lemos, veja aí, Atos capítulo 2, eu creio que é o versículo
é o versículo 42 de Atos 2. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, eles perseveravam ali atrás na doutrina dos apóstolos. Agora, o que é que aconteceu no decorrer das eras? A igreja, ela passou a não perseverar na doutrina dos apóstolos. E aí, aponto, meu amado ouvinte, aí você vê a história da igreja. Pega o livro de história da igreja e você vai entender algumas coisas. A igreja nominal, a igreja dos homens, não é a igreja noiva do Senhor Jesus. A igreja dos homens, a igreja nominal, começou a se desviar do original. Começou a colocar interpretações, seus próprios pensamentos. Por isso que passou a ser a igreja do homem. E a igreja do homem batiza as pessoas, invocando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, baseado isoladamente no versículo 19 de Mateus 28. Isolam, a igreja do homem isolou este versículo de Mateus 28, 19, isolou este versículo e passou a batizar as pessoas, inclusive não mais por imersão, mas por aspersão, invocando sobre a vida das pessoas os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus ordenou, o batismo é um sacramento. Todos concordam com isto, que o batismo é um sacramento, é uma ordenança. E Jesus ordenou que fosse em seu nome. Lucas 24, 47. E em Mateus 28, 19, diz que foi batizando-os em nome. Mas você precisa entender qual é este nome, porque ele exigiu, ele ordenou o nome. Não foi nos nomes. Mas a igreja dos homens, para defender a doutrina da suposta Santíssima Trindade, que no Catecismo Romano reza que a Trindade são três pessoas distintas, coiguais, coeternas, que têm o mesmo poder. Ora, se são três pessoas distintas, são três deuses, meu prezado ouvinte. Eles separaram Deus em três personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é um erro escriturístico. Não há testemunha bíblica para defender esta doutrina. Então, como defenderam a doutrina da suposta Santíssima Trindade, isolaram Mateus 28, 19 e também mudaram a forma batismal, inclusive saindo de imersão para aspersão. Mudaram a forma batismal, invocando sobre a vida das pessoas os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque até então passou-se a defender a doutrina das três pessoas distintas. Os apóstolos primitivos batizavam os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a ordem era para se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome haja dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Isso está muito claro nas Escrituras. Nós citamos aqui várias testemunhas bíblicas. Atos 2, 38. Atos 8, verso 16. Atos 10, 48.
Atos 19, verso 6, Atos 22, verso 16, Atos capítulo 4, verso 12, nós citamos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. O batismo para arrependimento, perdão dos pecados, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado ouvinte, você ainda não foi nem mesmo perdoado. Porque o nome do Senhor Jesus é o único nome que pode perdoar pecados. Você quer o nome do Senhor Jesus para a bênção? Você quer o nome do Senhor Jesus para a cura divina? Para te dar um carro novo? Para te dar uma casa? Mas você não quer o nome do Senhor Jesus Cristo no teu batismo? Arrependa-se dos seus pecados. Foi a pregação de Pedro. Atos 2,38. Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estamos aqui simplesmente falando o que está na palavra. E trazemos, o nosso tema hoje está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Nós não podemos elaborar uma doutrina bíblica através de um único versículo isoladamente. E nós trouxemos aqui para o meu amado ouvinte várias testemunhas bíblicas provando escrituristicamente que o batismo cristão apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo, Ele é Cristo em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Então, você não tem base bíblica para defender a doutrina católica da suposta Santíssima Trindade. E eu vou te mostrar, depois de nós vamos ouvir uma melodia, e eu vou te mostrar as testemunhas bíblicas que nos mostram, que confirmam que há um só Deus. Não existem 3 pessoas distintas na divindade. Há um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Depois da melodia nós voltamos. Você pode ligar para nós, 3462-0147, fazer o seu pedido de oração ou alguma pergunta e nós teremos o prazer de te atender. Nós não queremos discussão, não queremos polêmica, nós queremos simplesmente transmitir a palavra de Deus. Rio profundo, meu lar, além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados. Rio profundo, meu lar, além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados. Tu não queres ir para a terra prometida, naquela terra onde tu
queres ir para a terra prometida, onde tudo é paz. Rio profundo, meu lar além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados, através dos prados, através dos prados. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa programação de A Mensagem do Entardecer. Esta noite nós estamos trazendo aqui as testemunhas bíblicas, com base em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Então nós estamos trazendo as testemunhas bíblicas para defender que o batismo cristão, genuíno, apostólico, primitivo, é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Existe um argumento muito pobre das pessoas que dizem que Pedro errou ali em Atos capítulo 2. E as pessoas dizem assim: eu prefiro ficar com Jesus que falou em Mateus 28, 19. Mas é o mesmo Jesus que falou em Lucas 24, 47, quando disse: em seu nome se pregasse o arrependimento. E foi o mesmo Jesus que falou ali na boca de Pedro, meu amado ouvinte. Pedro e os demais apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Ali foi a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Jesus disse: recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Eles ficaram ali no cenáculo até que foram revestidos do poder. Depois que eles foram revestidos do poder, que a vida de Deus, a vida de Cristo tomou lugar na vida deles, então eles foram impulsionados a sair mundo afora para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está claro nas Escrituras. Então é um argumento pobre, falho em dizer que Pedro errou. Se você diz que Pedro errou, você diz que a Bíblia errou, que as Escrituras se contradizem. As Escrituras não se contradizem. Jesus Cristo estava ali em Pedro. Porque ele disse em João 14, versículo 18, ele declarou assim, meu prezado ouvinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso está em João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, quer dizer, não vos deixarei sem pai, voltarei para vós. E esta palavra se cumpriu em Atos capítulo 2. Ele voltou para eles na forma de Espírito. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Veja Paulo quando estava no caminho de Damasco, lá que estava com o mandato de prisão para os discípulos, ou então Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 9 você vê isto. Paulo foi derrubado ali do cavalo por aquela forte luz e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo
um homem zeloso, um religioso zeloso, ele pergunta: quem és, Senhor? Ora, nenhum judeu trata de Senhor a não ser o Deus Todo-Poderoso. Quem és, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Paulo estava perseguindo os irmãos, a igreja, os discípulos. Mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus falou assim. Porque perseguir os irmãos, perseguir a igreja, era perseguir a Jesus, por quando Jesus estava em espírito derramado na vida dos irmãos. Ele se repartiu ali na vida dos irmãos. Então, meu prezado ouvinte, falar que Pedro errou é um argumento muito pobre. Que quem falou ali foi o Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro. Pedro estava dando cumprimento à ordem de Mateus 28:19 e Lucas 24:47. Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. Precisa ser muito cego espiritualmente para não enxergar as Escrituras. Mas aí em Lucas 24:45, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Ore, meu prezado ouvinte, ore ao Senhor Jesus para Ele abrir o teu entendimento e você vê que você está numa doutrina errada, pagã, inescriturística. No decorrer das eras, a igreja do homem vem enganando o povo. Leia, pegue um livro, vá na livraria, compre um livro lá, História da Igreja. E vai estudar e verificar se no decorrer das eras a igreja não se desviou da palavra original. Meu prezado ouvinte, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Jesus vai dizer assim no verso 34. Mateus 13, verso 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Agora vá para Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 10. No versículo 9, os discípulos perguntam assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Que Jesus falava por parábola. No verso 10 de Lucas 8, Jesus diz: e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, meu Deus, e ouvindo não entendam. Então, meu prezado ouvinte, há uma classe de pessoas na terra que entende, que ouve, que compreende as Escrituras, porque Deus deu essa condição. Jesus vai dizer em João, leia sua Bíblia, em João capítulo 8, João capítulo 8, você lê aí na sua Bíblia, meu prezado ouvinte. Jesus vai dizer assim, é uma palavra dura de Jesus, ele falando ali para os religiosos. Ele diz assim, no verso 47 de João, capítulo 8, verso 47 de João, capítulo 8. Ele diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque
não sois de Deus. Ele está falando ali para religiosos, para pessoas que conheciam o Torá, que conheciam os pergaminhos, que conheciam o Velho Testamento. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Eles blasfemaram. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Então, há uma classe de pessoas que a Bíblia chama de eleitos, que entendem, que escutam a voz de Deus. Por isso, há tantos que fazem uma força para crer. Há tantos que não querem saber de crer. E há uns poucos que simplesmente creem. Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Muito bem, mas nós falamos que iríamos tratar acerca da divindade. Vamos chamar testemunhas bíblicas para confirmar que só há um Deus e Pai de todos. Nós já citamos uma testemunha, Efésios, capítulo 4, versículo 6. Uma escritura bem conhecida dos irmãos, leia sua Bíblia aí, meu irmão, em Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Olha, vou repetir. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Meu prezado ouvinte, abra sua Bíblia em Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45, versículo 21. Vamos ler a Bíblia. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Isaías 45, versículo 21. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu prezado ouvinte, isso está em Isaías 45, versículos 21 e 22.
A Bíblia está dizendo assim: não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olha, Deus justo e salvador. E você diz, quando você abre a sua boca, meu amado ouvinte, diz assim, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente salvador. Então, onde fica o Pai nesta história? Se você crê que há uma trindade de 3 pessoas distintas, conforme o Catecismo Romano ensinou o povo, desde o ano 325 da era cristã, no Concílio de Nicéia, o Catecismo Romano ensina que há 3 personalidades distintas na divindade. E você diz que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, há uma contrariedade aí, uma contradição. Mas, em verdade, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Porque está escrito, Deus justo e Salvador não há fora de mim. Isaías 45, verso 1. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como que você pode falar de 3 pessoas distintas? Seriam 3 deuses, meu amigo. E isso é politeísmo. E quem introduziu o politeísmo, o paganismo dentro do cristianismo foi Roma. Porque Roma sempre foi pagã, politeísta. E a igreja, ela é chamada de Babilônia, a mãe das prostituições. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Ali tipifica a falsa igreja. E veja que ela é chamada de Babilônia. E Babilônia foi quem introduziu na terra o paganismo, a idolatria, o politeísmo, a adoração a várias divindades. Inclusive no dicionário da língua portuguesa, a palavra trindade quer dizer ali divindade tríplice das religiões pagãs. Agora, você vai para Isaías, vou chamar outra testemunha bíblica. Você vai para Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis nem temais, e porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, versículos 6 ao versículo 8. Agora você vem e diz, mas por que Jesus orou ao Pai? Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Porque Jesus, meu prezado ouvinte, era totalmente homem. Vamos lá. A Bíblia vai declarar em João 4, 24, que Deus é Espírito. Ora, se Deus é Espírito, logo Ele é Espírito Santo. Porque não há 2 Espíritos Santos nas Escrituras. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia vai dizer que há um só Espírito. Se Deus é Espírito, logo Ele é Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17,
Veja na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. A Bíblia diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meu prezado ouvinte, Espírito não sangra. Porque Espírito não tem carne nem tem ossos. Jesus declarou isso. Veja sua Bíblia em Lucas 24, versículo 39. Lucas 24, versículo 39. Jesus ressuscitado, aparece ali para os seus discípulos. Haviam alguns que não estavam acreditando. E Jesus vem e diz ali no verso 39: apalpai as minhas mãos e vede que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem tem ossos, como vede que eu tenho. Ora, espírito não sangra, porque espírito não tem carne nem tem ossos. E o sangue é formado na medula óssea. O sangue é formado na medula óssea. E espírito, como não tem carne nem tem osso, não pode sangrar. Mas era necessário derramamento de sangue. Em Hebreus, capítulo 9, verso 22, a Bíblia vai declarar: quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É requerido sangue para pagar a dívida do pecado. Deus exigiu sangue. E ele não mandou a segunda pessoa, não mandou os anjos. Não. Ele mesmo veio. Como ele poderia derramar sangue se ele é Espírito? Aí 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, está falando de Jesus. Aquele que se manifestou em carne. Ora, se ele se manifestou em carne é porque ele era Espírito. Ele se manifestou em carne para então derramar sangue. Leia o nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1. Leia ali a partir do versículo 20, meu prezado ouvinte. Vamos ver as testemunhas bíblicas, né? Mateus capítulo 1, está falando ali do nascimento de Jesus. Vamos ver ali pelo verso 18 de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha, meu amado, de quem a mulher concebe é o Pai. Então, se Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, então o Pai de Jesus é o Espírito Santo. É claro, porque Deus é Espírito, logo Ele é Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos nas Escrituras. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu amado ouvinte, quem gera é o Pai. A semente vem do macho. A semente do homem é que fecunda o óvulo da mulher, quando há o acasalamento. Ora, se o que nela está gerado é do Espírito Santo, então o Espírito Santo é o Pai. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. E o nome Jesus, você sabe o que significa, meu amado ouvinte? Quer dizer Jeová Salvador. Jeová Salvador.
E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus justo e salvador não há fora de mim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome dele não era Emanuel. O nome dele era Jesus, aquele homem, Jesus. Emanuel é aquilo que ele é. E o que ele é? A Bíblia disse: Deus conosco. O nome Emanuel compõe esta estrutura. O nome Emanuel quer dizer Deus conosco, é a representação daquilo que ele era. A pessoa de Cristo, de Jesus na terra, representava Deus conosco. Ele agora, na forma de homem, poderia sangrar. Você entende, meu amado ouvinte? Deus, na forma de espírito, não poderia sangrar, porque espírito não tem carne nem tem ossos, e o sangue é formado na medula óssea. Ele agora, na forma humana, poderia sangrar. E por que ele é chamado de filho? Por que Deus não manifestou-se como ele se manifestava lá no Velho Testamento, numa teofania, numa manifestação divina, uma aparição divina? Porque na lei da redenção tinha que ser um parente próximo, um parente redentor, tinha que ser um igual. Por isso ele teve que nascer. Ele foi gerado no ventre de Maria para ser um igual aos homens, para ser um parente redentor. Ele tinha que passar pelo processo. A única coisa é que ele não veio pelo sexo, porque se ele tivesse vindo pelo sexo, numa relação sexual, ele seria mais um pecador. Porque está escrito em Salmos 51, verso 5: em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele seria mais um pecador, por isso ele teve que vir de uma virgem, gerado, concebido pelo Espírito Santo, que é o Pai. Deus preparou aquele corpo para vir habitar. Por isso Paulo vai declarar em Colossenses capítulo 2, verso 9: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era totalmente homem. Ele é o Filho. Ele está ali no ofício de filho. Por isso ele se enfermou, ele teve sede, ele teve fome, ele orou. Agora, ele diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. É verdade, isso está escrito, porque ele, como homem, ele não poderia encher o céu e a terra como homem. Em Jeremias 23, 23 está lá escrito: sou eu Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Não encho eu o céu e a terra? Jesus, na forma humana, não poderia encher o céu e a terra. Este Pai que é maior que todos é este grande Espírito Santo que enche os céus e a terra. Você entende isto, meu amado ouvinte? Agora, veja João capítulo 10. João capítulo 10, ali pelo versículo 27, Jesus vai dizer assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem que ser ovelha de Jesus para ouvir a voz dele. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Veja, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ora, parece uma contradição. Antes ele diz assim:
ninguém as arrebatará da minha mão, no verso 28. No verso 29 ele diz, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Parece uma contradição, mas não é. O versículo 30 de João, capítulo 10, fecha o assunto. Eu e o Pai somos um. Nós somos três, meu amado ouvinte. Não há três pessoas distintas. Você tem que enxergar o Pai no Filho. Esse Pai que é Espírito Santo, que habitou corporalmente naquele homem chamado Jesus, que veio ali em carne humana para derramar sangue, porque Deus, na forma de Espírito, não poderia sangrar. Isso é a Bíblia, meu amado ouvinte. Se você é de Deus, você escuta as palavras de Deus. São as testemunhas bíblicas que defendem que só há um Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Veja lá na sua Bíblia, é outra testemunha bíblica. Ora, se ele é o Todo-Poderoso, não existe três Todo-Poderosos. Não existe isso. Veja verso 7 e verso 8 de Apocalipse 1. Nós já estamos chegando ao final desta programação. Foi bom estar com você. Nós não estamos aqui no espírito de discussão, de contenda. Nós estamos expondo a palavra de Deus. Nós estamos distribuindo de graça o que de graça nós recebemos. Deus abençoe a cada coração ouvinte. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta programação está no ar toda sexta-feira, pela graça de Deus. A partir das 22 horas até as 23h30. Logo em seguida, chega o pastor Joaquim Gonçalves Silva com o programa Fé para Vencer. Do domingo para segunda e da segunda para terça e terça para quarta, você também tem Fé para Vencer com o pastor Joaquim Gonçalves. De 0 hora em diante, você sintoniza esta emissora amiga nessa programação de Fé para Vencer. E nós estamos ao vivo aqui, pela misericórdia de Deus, toda sexta-feira, com a mensagem do entardecer, das 22 horas às 23h30, trazendo uma exposição das Escrituras. Você pode entrar em contato conosco através do nosso site, da nossa página na internet, www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. Você pode assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, ali onde está o nosso pastor Joaquim Gonçalves. Você acessa a página da igreja de Goiânia, é www.apalavraoriginal.org.br, apalavraoriginal.org.br. E o nosso telefone está à sua disposição para você nos solicitar gratuitamente literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar sem custo algum o livreto de volta à palavra original, onde você vai encontrar acerca dessas doutrinas bíblicas, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, acerca da unidade de Deus, da unicidade de Deus, que Deus não é três pessoas distintas. Se você desejar, nós te forneceremos sem custo literatura de volta à palavra original. Nosso telefone 3343-2548. Deus abençoe a cada coração, a cada vida, cada pessoa que nos ouviu nesta noite. A paz do Senhor Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Termina agora a mensagem do entardecer.